Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vem aqui trazer muitas informações sobre o Fluminense, jogadores que Renato Gaúcho quer ver no Fluminense. Vamos falar aqui, também vamos falar sobre como terminou essa rodada do Brasileiro para o Fluminense, além de trazer muitas informações, duas boas notícias do Fluminense, né? Dois jogadores que provavelmente vão jogar o Super Mundial, então queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a bater a meta dos 12 mil inscritos. Agora queremos chegar aos 13 mil, então se inscreve aqui dessa moral. Se você também puder deixar seu like nesse vídeo, é muito importante. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Também tem duas opções aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar nessa opção, você nos ajuda demais também. E tem uma nova opção aqui, que é Seja Membro. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, nós te agradecemos muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre contratações. O jornalista Vitor Lessa trouxe informações ontem que o Fluminense já está no período de sondagem de alguns jogadores. Como o Renato vinha falando, ele quer alguns reforços para compor esse elenco tricolor. E quando a gente faz uma avaliação do elenco tricolor, realmente eu vejo algumas posições que são deficientes, são carentes, e o Fluminense vai ao mercado para trazer peças. Vai fazer sondagem, a janela abre agora dia 1º, na próxima segunda-feira. Tem a janela que se abre até o dia 10 de junho, então o Fluminense já tem alguns nomes monitorados pelo seu scout. Esses nomes ainda não foram revelados, mas dá a entender que o Fluminense vai ter como prioridade nessa janela de transferências um atacante de lado de campo, com características parecidas com a que o Keno tem, que é muito bom no drible, no 1 contra 1. Porque, segundo a avaliação do Renato Gaúcho, o Fluminense só tem dois jogadores assim no elenco. Um é o Keno, que vem sofrendo com desgastes físicos direto, e o outro é o Riquelme Felipe. Mas pela sua pouca idade ainda não tem como botar tanta responsabilidade em cima desse jogador. Então quem será esse jogador de lado de campo que o Fluminense pode contratar e seja um bom no 1 contra 1? Eu, particularmente, avaliando o elenco do Fluminense, eu não acho que o Fluminense tinha que trazer um atacante de lado de campo, tá? Porque a gente tem que jogar pelo lado do campo. A gente tem o Keno, tem o Canobi, tem o Serna, tem o Riquelme Felipe, tem até o próprio Lescano que pode jogar por ali. Tem várias opções que podem jogar por ali. Eu preferia muito mais um cara que fosse um centroavante, um cara que fosse um bom reserva para o Germancano e olha, brigasse até por posição com o Germancano. Se eu tivesse que buscar uma peça, eu buscaria nessa função. Mas o Renato vê de uma outra forma, entende de outra forma e quer um cara que possa produzir mais pelo lado do campo. Lembrando, nomes que já foram especulados no Fluminense: Vitinho, ex-Flamengo, o Alejandro, ex-Vitória, que foi artilheiro do Brasileiro, e o Willian Arão. Não teve nenhum jogador de lado de campo. O Vitinho pode até fazer um pouco esse lado de campo, mas não, eu não lembro do Vitinho sendo muito bom nesse 1 contra 1. Então vamos ver quem que vão ser as opções que vão aparecer e que o Fluminense pode realmente, efetivamente, contratar. Por quê? Lembrando, essa janela de transferência tem um período curtinho, são apenas 10 dias. Então, se você chegar dia 1º para poder negociar contrato e tudo mais, você não consegue regularizar um jogador a tempo de jogar o Super Mundial. Por isso que quando abrir a janela, o Fluminense vai ter que estar com tudo engatilhado para poder acertar a contratação e trazer o jogador. E eu sempre venho falando aqui, não adianta contratar jogadores apenas para o Super Mundial, tem que contratar para a temporada inteira. Por quê? Contratar um jogador exclusivamente para o Super Mundial gera muito problema interno dentro do grupo. Os caras que correram, brigaram para estar no Super Mundial vão perder a vaga para um cara que acabou de chegar. Então por isso que eu acho que o Fluminense tem que ter esse olhar, contratar um cara para ficar no grupo até o final do ano, pelo menos. Segunda desse vídeo, uma notícia muito importante para a gente, boa notícia: Canobi e Facundo Bernal vão estar à disposição para o Super Mundial. Por que isso é uma boa notícia? Quando a gente olha o elenco do Fluminense, eu começo a ver algumas deficiências claras e também a pouca quantidade de jogadores para algumas funções. Desculpe, gente, sou um pouco gripado, a garganta incomodando um pouco. Mas, principalmente, sem ter o Canobi, sem ter o Facundo Bernal, nosso time perdia muito. Sem o Facundo Bernal, a gente não tinha nenhum volante camisa 5 mesmo. E o Fluminense já emitiu uma informação que os dois jogadores devem estar recuperados para o Super Mundial. O Canobi já até esperava, né, porque o Canobi teve uma fratura na face, e alguns jogadores que a gente viu, o histórico de recuperação era um histórico de 15 dias, 20 dias de recuperação. O Canobi já voltou a treinar, já está correndo no CT, então eu acredito que o máximo que deve acontecer com o Canobi é jogar com uma máscara de proteção facial ali, para evitar ter a lesão novamente, ter algum afundamento de algum osso da face novamente. Já o Facundo Bernal era um jogador que despertava mais minha preocupação. Por quê? Segundo informações no início, que ele teve uma lesão grau 3. Lesão grau 3 é no mínimo ali uns 2, 3 meses de recuperação. E ele, ou ele não teve uma lesão grau 3, ou está tendo uma recuperação muito boa para poder estar disponível para o Super Mundial. Só que, mais uma vez eu falo, sem o Facundo Bernal, minha preocupação era muito grande. Por quê? Você não tem um camisa 5
primeiro volantão ali para jogar, e a maior parte das vezes que o time do Fluminense conseguiu ir bem na temporada, jogou com 3 volantes. Foi assim no jogo contra o Vasco, foi assim no jogo contra o Corinthians, quando você coloca 3 volantes ali que ajudam, dá uma sustentação defensiva melhor, o time fica mais encorpado no meio de campo, então esse retorno do Facundo Bernal é o jogo como algo importante. E além disso, ainda digo mais, vai fazer com que o Fluminense tenha um pouco mais de tranquilidade para buscar reforços nessa posição. Porque se o Facundo Bernal só voltasse em julho, como era projetado inicialmente, o Fluminense teria que talvez buscar alguma solução ali, porque ficaria muito tempo sem ter seu camisa 5 ali, né? Sem ter mais uma opção da volância. Igual no último jogo, a gente tinha o Nonato suspenso, só tinha Martinelli e Hércules da posição. O que o Renato teve que fazer? Dado o momento, teve que recuar o Paulo Henrique Ganso para jogar de segundo volante, porque não tinha ninguém para fazer a função de volante, né? Então, o retorno do Facundo Bernal é importante por causa disso. E outra coisa que eu quero falar é sobre tabela de classificação, né? O Fluminense, que venceu seu jogo, ganhou 2 posições, chegou aos 17 pontos, passando Ceará e Bahia. O Bahia perdeu seu jogo para o Grêmio, né? Um jogo muito marcado por polêmica de arbitragem. O pênalti que marcam ali para o Grêmio e o pênalti que marcam também para o Flamengo são 2 pênaltis escandalosos, ao meu ver, que eu acho que a CBF deveria vir a público, a comissão de arbitragem vir a público, explicar o porquê da marcação desses pênaltis. Porque você vê na imagem ali, o árbitro marcar esses pênaltis é brigar com a imagem. Não tem nenhuma explicação plausível ali para mim que possa dizer que é pênalti. Até o lance do Flamengo, a gente vê um pouco a questão do John Arias. O John Arias sofreu 3 pênaltis iguais àquele e nenhum deles foi dado. Fala-se da questão do impacto, que tem que gerar um impacto. Do Arrascaeta foi bem menos que isso. E mesmo assim o árbitro foi lá e marcou o pênalti, né? E o Fluminense gosta de 2 posições. Lembrando, o Ceará ainda joga. O jogo do Ceará foi adiado para o dia 3, o que o Ceará joga contra o Botafogo. Então o Fluminense nesse momento está na 5ª colocação com 17 pontos. E qual que era a expectativa do Fluminense de pontuação até o final desse campeonato da preparação para o Super Mundial? Chegar a 20 pontos. Só que o Fluminense chegar a 20 pontos vai ter um jogo dificílimo contra o Inter no Beira-Rio no domingo, 8h30 da noite. Mas eu estou começando a acreditar que pode ser possível chegar aos 20 pontos. Mas mesmo assim o Fluminense tem uma das melhores campanhas dos últimos anos. Porque o Fluminense não vinha bem, né? No Brasileiro, ano passado, fez 17 pontos no primeiro turno inteiro. E nesse momento o Fluminense consegue ter 17 pontos em 10 jogos. Ou seja, 17 pontos em 30 disputados. Tem um bom aproveitamento, né? O Fluminense está com 56% de aproveitamento. E isso para mim é interessante, esse bom início brasileiro do Fluminense. Principalmente por causa de 2 motivos. Ano passado a gente sofreu muito no Brasileiro com risco de rebaixamento. E segundo, o Fluminense conseguindo ficar ali colado entre os G6 ali, vai ser muito importante para a reta final. Beliscar uma vaga na Libertadores, porque eu tenho muita expectativa de a gente ganhar a Copa Sul-Americana. Mas se a gente não conquistar o título da Copa Sul-Americana, a gente tem que conseguir classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Por isso é um jogo muito importante o Fluminense conseguir se manter entre os 6 primeiros colocados em boa parte do Campeonato Brasileiro, para chegar no final, ter chances reais de classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro também. Mas, claro, né, nossa expectativa é ser campeão da Copa Sul-Americana. Inclusive, quinta-feira tem um jogo muito importante. Guga já chamou a torcida, Renato Gaúcho já chamou a torcida, e é uma expectativa muito grande de público alto para esse jogo de quinta. Porque é o último jogo do Fluminense antes do embarque para o Super Mundial, no Maracanã, né? É também um jogo importantíssimo que o Fluminense ganhando vai garantir a primeira classificação, a primeira colocação no grupo. E isso é importante porque foge do playoff, né? O playoff, além de não ter data, você pode pegar um adversário dificílimo da Copa Libertadores. Então o Fluminense precisa dessa vitória para conseguir de fato consolidar a sua boa campanha na Copa Sul-Americana e seguir em frente. Lembrando, quinta-feira tem esse jogo importante da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, que vale a primeira colocação do grupo. E na sexta, 3h30 da tarde, tem sorteio da Copa do Brasil. Vamos conhecer quem vai ser o adversário das oitavas de final do Fluminense. Lembrando, pode vir qualquer time. Pode ter um clássico regional, pode ter um clássico nacional. Então vamos ver quem que vem para as oitavas de final da Copa do Brasil para o Fluminense. E é isso, pessoal. Queria pedir a ajuda de vocês. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve aqui no Falando de Flu. Nos ajude agora a chegar aos 13 mil inscritos. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a chegar aos 12 mil. Mas agora o lançamento é chegar aos 13. Então ajuda a gente aí. Também tem as opções aqui. Deixe seu like. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. E além disso também tem 2 opções aqui. Hypar o vídeo, que você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior, além da opção ser membro do canal. Você se tornando membro do Falando de Flu, você nos ajuda de uma forma muito grande. Então é isso, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.